Olá, eu sou a Rita Martucci, psicóloga, e hoje vou tentar responder uma pergunta que sempre me fazem. Se uma pessoa não teve limites necessários na infância, pois foi muito superprotegida, então ela está condenada a não saber lidar com as frustrações e irá agir como uma criança a vida toda? Sim ou não? Depende da escolha da pessoa e da capacidade que ela tem para se enxergar. Se a pessoa levar uma grande vantagem da situação, a resposta, então, é sim. Pois saibam que todos os sintomas que permanecem na gente, mesmo que não os entendamos, eles nos trazem alguma vantagem psicológica. A nossa tarefa é descobrir qual é essa vantagem. Como o próprio nome diz, descobrir, retirar a cobertura para que possamos enxergar o que está encoberto. Essa é a função dos psicoterapeutas. Como, por exemplo, a pessoa que cresceu sem habilidade em lidar com as frustrações, talvez sinta que receba mais atenção quando apresenta os seus acessos de fúria, quando as coisas não saem como deseja. Outro exemplo, observe o adulto que carrega uma forte criança dentro de si, como geralmente terceiriza todas as responsabilidades do resultado de suas escolhas, de suas atitudes. É aquela pessoa que, quando narra sua história, sempre é a vítima. Se foi demitida do emprego, vejo o que fizeram para mim, o que fizeram comigo. Em uma briga, sempre tem a razão, nunca admite um erro e assim vai. Ou sempre quer o caminho mais fácil para conseguir seus objetivos, evita o caminho mais trabalhoso, mais cuidadoso, mais atencioso. Uma outra característica também pode ser o de sempre alguém ter que servir essa pessoa, afinal, não foi educada para que aos poucos aprendesse a cuidar de si mesma. Os sintomas dos que não tiveram os limites necessários na infância podem ser muitos, mas é só imaginar um adulto pensando, decidindo, agindo e reagindo como uma criança, pois é uma criança com um corpo de adulto. Mas se a pessoa decidir pelo crescimento, pela evolução, pois se incomoda com essa dificuldade que sente em lidar com os problemas que se apresentam diante dela, daí então caminhará para não ser uma criança eternamente. Esse caminho é a escolha pelo autoconhecimento, pela aceitação do que se enxerga, do ressignificar um passado. Ressignificar é dar outro significado para os acontecimentos, sem culpar os pais, pois os pais sempre querem acertar, mas fazem somente o que conseguem fazer, conforme o que têm de conhecimento, condições psicológicas, amadurecimento na época em que educam os filhos. E agora, o exercício para quem não quer permanecer criança a vida toda é o da correção. No momento em que decidem por esse caminho, eles mesmos terão que ser o seu próprio pai e a sua própria mãe internalizados, para que se coloquem os limites necessários agora na vida adulta. É mais difícil, lógico, vai doer sim e muito. Terão que suportar a dor de nem sempre poderem fazer tudo o que querem, pois terão que muitas vezes se conterem em seus impulsos. Em outras vezes deverão fazer o que não têm vontade, como acordar cedo, trabalhar, exercitar-se e não procrastinar. E assim vai. É a disciplina e a rotina que os limites impõem e que ajuda o ser humano a se sentir mais seguro. Com isso, a pessoa vai exercitando a capacidade em lidar com as frustrações e vai se tornando mais hábil nessa capacidade.
vai tendo mais habilidade para suportar as frustrações. É importante lembrar que isso é decisão de crescer, de evoluir. A psicoterapia é indicada para todos os casos, pois, vejam bem, não é porque uma pessoa teve limites na infância que não terá os seus tropeços, pois diante de traumas e de grandes problemas, é natural, é esperado que a gente passe por um período de regressão. Pois quando criança nos sentimos mais protegidos e em alguns momentos da vida precisamos inconscientemente recorrer a essa sensação de proteção. Mas vejam bem, a diferença está na retomada do adulto para o seu posto. Nesses casos, essa fase de infantilização deve ser passageira e não permanente. Enfim, a vida é uma escola e os problemas que temos que enfrentar é a tarefa de casa que cada um de nós recebe em sala de aula. Pensem nisso. Até a próxima.